aquele que vem trazer uma vida de esperança para aqueles que estão perdidos aí lá fora. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem muito importante para vocês hoje. Quero que vocês anotem algumas coisas que eu vou falar que são de grande importância e de grande ensinamento. Está aqui essa irmã querida Maria Felicidade, amém? Está aqui em nome do Senhor Jesus. Eu sempre esqueço, irmão, dar um branco no nome do esposo da irmã. Irmão Vanderlei, amém, irmão Vanderlei? Está na bênção? Graças a Deus, está aí também. Fico muito feliz, meu coração se alegra quando vocês vêm cultuar o Senhor juntamente conosco, amém? Eu e minha casa, nós amamos a vida de vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Também os irmãos que estão aqui conosco, né, já fazem parte, os filhos da irmã Eudete estão aí também, né? Muito feliz de ver vocês aí novamente e que nós venhamos juntos estar prestando culto ao Senhor. Irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir aqui. Quase que os irmãos pegaram a minha mensagem, né? O senhor também, varão? A irmã Eudete também já deu uma incrementada aqui, mas eu vou complementar o que a irmã Eudete falou, amém? Não desfazendo o que ela falou, mas complementando, viu, irmã Eudete? Amém? Estamos aqui construindo uma casa, cada um colocou um alicerce, uma massa, alguma coisa, e junto a gente vai construir essa casa pelo Jesus, amém? Vamos em Efésios, né? Depois eu vou falar em Colossenses, mas o primeiro texto é Efésios. Efésios também é o mesmo capítulo que a irmã Eudete falou, capítulo 6. Interessante que o versículo também é o mesmo, o versículo 1. Confirmando a palavra do Senhor, tá, minha irmã? Só foi usada por Deus aqui para confirmar a palavra, em nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Não é só eu que estou sentindo esse calor, mas o negócio está pesado hoje, tá? É difícil, tá, irmão? Mas Deus vai dar graça, não vai? Logo vamos pôr um ar-condicionado aí, né, vai? Só não aguenta não, nesse calor aí. Até 2000, nós estamos aqui, mano, 2000 quanto? Até 2030 nós finalizamos esses 4 lá aí, em nome de Jesus, amém? Até 2030 nós conseguimos esses 4 lá aí, em nome de Jesus, né? 4 anos para conquistar 4 ar, um ar cada ano, amém? É o propósito nosso. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Hoje eu quero interagir hoje com os pais, né? Hoje é o dia dos pais. Quero interagir com os filhos também, né? Cadê os meninos? Tá tudo aí? Tá esses meninos para dentro da igreja. Nós queremos conversar e dialogar com eles hoje, amém? Hoje vai ser um culto especial. Hoje é um culto especial, dia dos pais. Vamos ler a palavra do Senhor? Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Só até aqui, tome o seu assento, glorificando ao nome santo do Senhor, porque Ele é digno de honra e glória. Irmãos, para introduzir aqui esse texto, quem aqui já nasceu pronto para ser pai? Será que tem alguém? Hein, irmão Walter? Você já nasceu pronto para ser pai? Você nasceu pronto para ser pai, vai? Já tinha feito faculdade, treinamento, nada, né? Quase morreu, vai? Quando ficou sabendo que foi pai? Irmãos, então ninguém nasce sabendo. Ninguém nasceu pronto para ser pai, ninguém nasceu preparado para isso, não é verdade? Mas não é uma tarefa fácil, né? Então, quando o pai ali ou a mãe recebe a notícia, uns se alegram, outros ficam preocupados, outros choram, cada um reage de uma forma, é verdade ou não é? Cada um pensa, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Né? Então, cada um vai reagir de uma forma, ninguém nasceu pronto, formado, preparado. E nós percebemos que grandes homens de Deus, eles erraram como pai, foram grandes homens de Deus, mas como pai foi um fracasso. Fracassou assim de todas as formas e de todas as maneiras. Eu quero ser breve nos exemplos, porque nós vamos focar no texto de Efésios. Só a introdução que eu estou dando aqui para os irmãos. Então nós percebemos que ser pai, ninguém é formado para isso, ninguém se preparou para isso. Então você vai vivendo, vai tendo experiência, vai tendo bagagem e vai aprendendo com a vida, não é isso?
gente vai aprendendo com a vida. Na verdade, irmãos, a gente se forma para o nosso trabalho. Cada um sabe fazer uma coisa aqui, é verdade, não é? Uns mexem com construção, outros mexem com gesso, outros mexem com vendas. Então você já se preparou para aquilo. É muito mais fácil você se preparar para um mercado de trabalho do que você se preparar para ser pai. Para ser pai é uma experiência única e cada um vai viver ela de uma forma diferente. Amém? Até aqui, amém, irmãos? Então nós vamos entender. Eu quero destacar três grandes homens da Bíblia que foram excelentes nos seus trabalhos, mas foi um fracasso como pai. Você consegue pensar em três homens aí de Deus que foram grandes homens, foi um destaque muito grande, mas fracassou como pai? Quem tem a sua memória lá? Abraão, vai? Quem souber assim, né? Sua cabeça, que foi excelente, mas como pai, assim, foi um desastre, errou. Qual o nome do profeta? Se vocês vão no profeta, não tem jeito, cara. Se você não no profeta, não tem jeito. Alguém? Vamos lá, meu cara, você quer? Ele é Davi. Glória. Davi, né, irmão? Você estava olhando meus bolsos, né, irmão? Estava olhando meus bolsos, ó. A irmã olhando meus bolsos aqui e o Davi lá. E lá, alguém? Uma Fernanda? Nem nada, meu Fernanda. Maurício, nada? Pastor, o que o senhor está falando? Não estou entendendo nada. O senhor está trabalhando, estava lá, estou ocupado. Agora, um homem que foi grande homem de Deus, mas como pai foi um fracasso. Errou assim em todas as formas. E irmã Olete, algum homem de Deus assim? Eli, bom, hein, mãe? Eli foi bom, hein? O irmão Valdo falou Abraão, né? Fez, Vara? Você falou? Vamos esquecer o nome do profeta, né, Vara? Tem um profeta, Vara. Será que não é Eli, não? É Eli. Você falou que tem um profeta, se não é esse, não? Hã? É o profeta Eli. Os dois filhos dele morreram, Ofra e Finéias. Lembrou não, Vara? Não, irmã, não nada também? Eu falei, Davi, só não escutou? Ah, irmã, tem que falar. O irmão Valdo, lá do fundo eu escutei o irmão Valdo. Não. Cadê a irmã Fabrícia que perguntar pra ela? Cadê ela? Tá arrumando a janta. Aí, tá vendo? Vai perguntar pra ela se ela sabia algum nome de algum homem de Deus que. Adão? Adão foi. Adão errou tudo, errou em tudo. Amém, irmãos? Vamos lá. O primeiro homem que eu quero falar foi um juiz. Quem que é esse juiz? Ele ungiu um rei. Quem foi? Quem que é o nome desse juiz? Que foi um grande homem de Deus, mas errou como pai. Hã? Você estava lendo o esposo também, né, irmão? Tá não, né, irmão? Jeremias, Jeremias, você tem que falar mais forte, meu irmão. Tá vendo? O irmão é conhecedor da Bíblia, está escondido aí, mas conhece a palavra. Samuel foi um grande homem de Deus. Samuel tinha três funções. O que Samuel tinha? Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. E as três funções ele executou com perfeição. É verdade ou não é? Pode ler na Bíblia. Samuel nunca deslizou nas três funções. Ele foi um excelente juiz, um grande sacerdote e um grande profeta do Senhor. Ele errou em nada, irmão. Tudo que ele fazia com excelência para Deus. Pode ler a Bíblia, pode pesquisar. Ele é um homem reto, um homem íntegro e temente ao Senhor. Mas ele viu Eli errando e acabou errando também. Então Samuel errou muito com seus filhos. Não ponderou as falhas, não foi ali disciplinar na doutrina dos seus filhos. Os seus filhos ele constituiu de forma precoce como juiz também, e eles erraram, ao ponto de o povo se revoltar com Samuel e pedir de forma rápida e antecipada o rei, que foi, nós sabemos que foi o rei Saul. Não era a vontade de Deus. O povo era governado por quem? Era governado pelo rei naquele tempo? Quem governava o povo de Israel naquele tempo? Era o próprio Deus. Deus o governava, o profeta falava através de Deus e o profeta transmitia a palavra do Senhor. Então, de forma precoce, de forma antecipada, o povo exigia um rei ao Senhor, e nós sabemos que Saul errou em várias formas. Amém? Segundo homem que eu quero destacar aqui, que teve suas funções com excelência, mas foi um péssimo pai. Nós sabemos que o grande rei Davi foi um excelente adorador, um excelente rei. Não houve rei maior do que Davi. Não houve rei que venceu mais batalha que Davi. Vamos pesquisar, não tem.
Não tem rei que era mais adorador. Davi errava, Davi pecava, Davi pecava, mas ele se arrependia. Ele fazia os seus erros se tornar louvores e adoração ao Senhor. Davi, quando ele errava, ele já chegava na presença de Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, a culpa foi minha, não foi de ninguém não, eu que errei. E ele adorava, ele clamava ao Senhor. O salmo de Davi está repleto de orações de arrependimento. Então Davi, ele errava, mas ele era um homem que ele mesmo se repreendia, ele era irrepreensível. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele errava, mas ele reconhecia o seu erro e se arrependia automaticamente. Mas como pai, Davi, ele não conseguiu ali, transmitir a sua fé para os seus filhos. Não conseguiu transmitir aquilo que ele era para os seus filhos. Nós sabemos que Davi, ele errou de todas as formas. Não aplicou disciplina, os seus filhos erraram, ele fez vista grossa. Nós sabemos que Davi, ele errou, fracassou como pai. O terceiro homem, eu quero dizer aqui, foi um rei que foi excelente. E esse rei, como ele é um pouco menos conhecido, eu quero até ler aqui o versículo que eu quero deixar aqui para a igreja, que ele foi qualificado por Deus. O seu pai foi um péssimo rei, foi um rei cheio de idolatria, cheio de pecado, mas ele nasceu, ele cresceu para ser referência de homem de Deus, um rei segundo o coração do Senhor. Quem foi esse rei? Ele foi qualificado, ele foi semelhante, e a Bíblia vai trazer para nós um registro importante. Pastor, que registro foi esse? Não houve rei semelhante a ele, nem antes nem depois dele. Olha o que a Bíblia fala sobre ele: um rei de qualificação, que foi excelente no seu trabalho, no seu reinado. Que rei é esse? Vai em 2 Reis 18, versículo 2. Escuta, 2 Reis 18, 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Olha que interessante. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel que queimavam incenso lhe chamaram Neusuzã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele, olha que interessante, que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá. Ele era um rei de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha tanto que esse rei foi grande. Porque, olha o 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Até agora eu não falei o nome desse rei, né? Quem quer saber o nome do rei? Diz amém. Rei Ezequias. Ezequias. Quem que lembra de Ezequias, aquele rei que adoeceu? O profeta foi lá e acrescentou anos de vida para ele. Quem lembra desse rei? Alguém já pregou isso aqui? Não é quem foi, mas pregou. Não. Deserto Saara. Aqui, menina, cara que vai descer no 12, que calor tá demais. Se está quente aqui, imagina o altar, o trem está pegando fogo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Abra aí Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Nós vamos falar em Efésios e Colossenses. Abra a sua Bíblia. Colossenses, um pouquinho mais na frente. 3:20. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Os irmãos estão encontrando, diz amém. Olha o que diz o texto. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Irmãos, e o rei Ezequias, que eu falei, só para não ficar vago, ele foi pai de um rei, que foi o pior rei de Judá. Sabe quem ele foi pai? De Manassés. Depois vou trazer uma mensagem, prometo trazer uma mensagem sobre Manassés. Foi o pior rei de Judá. Então, ele andou segundo os caminhos do Senhor, segundo os preceitos da lei de Deus, mas como pai também fracassou. Está vendo, irmão? Como ser pai é uma tarefa fácil? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai aqui? Vou conhecer os pais aqui. É uma tarefa fácil? É lá. Olha para você ver
aí vai. O Davi errou, Samuel errou, Ezequias errou e vários outros. A gente não deu exemplo aqui, mas tem vários outros que foram grandes na presença de Deus, mas errou como pai. Então, pai não é uma tarefa fácil, é uma missão difícil, é verdade ou não é? É uma missão complicada, mas vocês vão entender isso aí. Após esse culto, vocês vão ser excelentes pais em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo na vida de vocês. Colossenses 3:20. Então está aqui: obedecer em tudo. Filhos, cadê os filhos? Está aí? Cadê as crianças? Presta atenção, as crianças estão aí? Está me olhando? Está me observando? Está faltando criança aqui. Cadê? Manu, está lá no fundo, vem cá conversar aqui. Está faltando, está faltando uma menina sua aí, cadê ela? Ah, tá faltando ela aí. Estou sentindo falta de gente aqui. Ó, vós filhos, está falando para quem isso aqui? Os filhos. Obedecei tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então aqui, ó, nós temos. Por que o filho tem que obedecer em tudo? Pastor, mas como assim? Meu pai não é crente. Meu pai deve, meu pai mente, meu pai engana. Aqui a palavra de Deus está falando que o filho tem que obedecer em tudo a vossos pais. Está certa essa colocação? Será que Paulo errou aqui quando escreveu isso aqui? Irmãos? Por que ele tem que obedecer em tudo? Se o pai não for crente, se o pai for desviado, for ímpio, não conhece a Deus, ensina o filho errado, o filho tem que fazer isso aqui, você tem que pegar todos, você tem que beber, você tem, entendeu? Você tem que fazer tudo isso aqui que o pai faz. O pai é exemplo da sua vida. O que Paulo escreveu acerca? Será que Paulo errou, varão, aqui? Quando escreveu isso aqui? Né? Então aqui, irmãos, eu vou explicar isso aqui para vocês, mas eu quero que você entenda uma coisa: obedecer é um pedido de Deus? Obedecer é uma opção de Deus? Obedecer é o que, igreja? É um mandamento. Quero que você entenda isso. E se é mandamento, é lei. E se é lei, tem que ser cumprido, independente se você gosta ou não. Não vou obedecer, não é opção. É mandamento, é lei. Você tem que obedecer e você tem que cumprir o mandamento que Deus estabeleceu. É princípio de Deus. Preste atenção uma coisa: tudo que é lei, tudo que é mandamento, é princípio de Deus. E quando Deus estabelece princípio, Ele quer que nós honramos esse princípio, segundo aquele que Ele determinou. Amém? Então não é um pedido, é uma opção. Não é uma opção, é uma lei, um mandamento. Vamos lá. Como que eu devo obedecer os meus pais? Como eu devo fazer para ter os benefícios dessas bênçãos que Paulo vai escrever aqui? Olha o que ele vai dizer aqui em Efésios. Volte aqui em Efésios. Olha aqui: filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O que é justo? Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdade, aquilo que Deus estabeleceu. Então aqui, ó, Paulo vai explicar que, pegando o gancho de Colossenses, vou explicar para vocês aquela questão de em tudo, se o pai foi ímpio e tudo mais. Vou explicar isso para vocês agora. Quando Paulo vai estabelecer isso, ele vai escrever aos Efésios que os vossos pais, que aqueles que estão no Senhor, deve ser exigida a obediência. O que é o pai no Senhor? Aquele pai que serve a Deus, aquele pai que é exemplo de homem de Deus, aquele pai que é caráter, que tem um caráter segundo o coração de Deus, aquele pai que é íntegro, aquele pai que é reto, aquele pai que é justo, aquele pai que é temente ao Senhor. Esse deve obedecer em tudo, porque ele vai ensinar o caminho do Filho, o caminho do Senhor, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho de Jesus. Então, aquele pai que ele está no Senhor, que ele está na presença de Deus, que ele não dá maus exemplos lá fora, e isso obedeceis em tudo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele abrange uma doutrina, um caráter daquela pessoa. E aqui, olha, para vocês entenderem uma coisa, porque isso é agradável a Deus. Então Deus, ele se alegra, Deus, ele fica feliz quando o filho obedece o pai. Por quê? Porque o que Deus estabeleceu para nós fazermos, Deus, ele criou uma aliança conosco, sim ou não? Mas para ter o benefício da aliança, o que eu tenho que fazer? O que para ser crente tem que fazer? É só obedecer? O que mais? Jesus estabeleceu duas coisas: obedecer e como que eu vou ser para ser salvo? Fé. Deus, Espírito Santo,
é uma pessoa, só os três se tornam um, né? Como disse João. Jesus estabeleceu uma aliança. Para ter os benefícios da aliança, duas coisas Jesus não abre mão, Ele exige de nós: obediência e a fé. Então, quando você faz o que é justo, quando você se propõe a obedecer a palavra do Senhor, a obedecer aos seus pais, isso alegra o coração de Deus. Você está demonstrando para Deus que você é um bom filho, que Deus ele pode derramar bênção sem medida na sua vida, que você não vai mudar quem você é, porque tem gente que muda quem ele é, sim ou não? Então, Deus se alegra com a obediência dos filhos, porque isso vai trazer alegria ao coração de Deus. Amém? Eu quero pular aqui uma etapa, mas em Efésios 6:1 vai dizer uma coisa importante. Vai dizer assim, olha o que vai dizer: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Você sabia, preste atenção aqui agora, você sabia que obedecer tinha que ser algo natural? O que é algo natural? Normal. Você sabia que tem alguns lugares, principalmente os reinos asiáticos, os países asiáticos, eles têm isso como uma lei, eles têm isso como naturalidade. Nos países asiáticos você vê sempre os filhos respeitando os pais, ou os mais velhos. Era para ser algo natural, algo normal. E aqui, irmão, parece que é uma dificuldade de filho obedecer o pai e a mãe. Parece que tem que ser a base da ameaça, né? Tem pai que tem que ameaçar o filho para o filho obedecer. Não é algo natural, é algo difícil aqui nas regiões onde a gente vive, não sei os outros países, mas aqui é complicado, irmão. Você está onde? Você está na Trindade, Goiânia? Onde você está aqui localizado, hein? Trindade, Goiânia? Onde que é aqui, essa região? Nem lá nem cá? Metade de um, metade do outro? Trindade, irmão? Trindade, então. Você vê umas crianças às vezes uma dificuldade de obedecer os pais, e era para ser algo natural, algo normal. Tem lugares, irmãos, que isso é algo normal. Alguns países, você vê ali o filho dando bênção para o pai e para a mãe. Quantos filhos aí não dá bênção para o pai e para a mãe? Ou tem filhos que ainda faz isso ainda? É do tempo antigo ainda. Até hoje nem só dá bênção para a mãe, né? Tem pai que diz: e aí, velho, como é que você tá? E aí, velho? E aí? Tem filho que chama a mãe pelo nome. Não fala mãe, pai, ou mamãe, ou papai. Não tem essa característica. Está errado, irmão. Convidou errado. Tem que ensinar o filho que tem que honrar o pai. Tem que obedecer o pai. Entender que o pai é acima de você. Porque ele tem mais experiência. Ele sofreu para criar você. Ele foi luto para conquistar você. Então é difícil. Nós temos que entender isso. Amém? Olha aqui em Efésios 6:2. Olha o que o texto vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Aqui Paulo vai mudar o texto. Ele vai trazer algo importante. Ele vai acrescentar, além da obediência, Paulo vai acrescentar um item muito importante que eu quero abordar esse item agora. O que Paulo aborda aqui? Primeiro item, ele fala: honra a teu pai e a tua mãe. Paulo vai dizer que obedecer é uma lei, um mandamento. Só que Paulo vai dizer que para você ter os benefícios da bênção do Senhor, não basta apenas só obedecer. Você tem que honrar. Honrar é a mesma coisa que obedecer? O que é honrar para você? O que é honrar para o seu lado? Honrar. Você vai honrar alguém, ou vai honrar seu pai, ou honrar sua mãe? Honrar. Ao pé da palavra. Está complicado para esse altar, tá? Quem sobe aqui tem que ser o palanque meu aqui. As perguntas vão surgir. Honrar, né? Vamos lá. Quem arrisca dizer: pastor, para mim honrar é isso aqui. O que é honrar? Interagindo com a igreja, vai, irmã. Reconhecimento, né? É isso aí, mano. O caminho é isso aí. Irmão Jeremias, não sabe, né? Achou até Ezequias, que era Ezequias também. Vem, vai, honrar. Vai, mano. Cadê? Meu Fabrício tá fazendo uma ajuda até agora, já. Vai, mano, eu tô sentindo uma falta da irmã no culto aí. Bora, irmão Fábio. Honrar, o que é, vai? Honrar. Paulo está dizendo: honra teu pai e a tua mãe. É honrar. O que é honrar? Princípios, né?
Cara, honrar. E aí? Para mim, honrar é colocar assim como Deus, como uma coisa mais importante, como um centro, abaixo de Deus, é claro. É isso aí, mano, também. Justamente. Honrar significa o quê? Tem gente, olha pra vocês entenderem, irmão, tanto que é complexo. Tem filhos que obedecem o pai e a mãe, mas não honram o pai e a mãe. Pastor, o que você está me dizendo? Está confundindo tudo na minha cabeça agora. Tem filho que obedece porque se não obedecer, irmão, vou falar logo a linguagem, pau come. Ou obedece ou apanha. Ao filho, obedece porque gosta, porque é ameaçado. Obedece para apanhar do meu pai e da minha mãe. Se eu não fizer isso aqui, chegar em casa à noite, o negócio vai pegar pro meu lado. Então obedece, mas não honra. O que é honrar? É se alegrar com obediência. É reconhecer que o pai é mais importante e o que o pai fala é absoluto e o pai está pensando melhor para o seu filho. É ter relacionamento com o pai. É poder falar: pai, eu estou em dúvida disso, eu quero trocar uma ideia com o senhor, eu quero resolver um negócio. É se abrir, é ter diálogo, é ter intimidade, é valorizar o pai, é reconhecer o pai. É tudo isso que vocês falaram. Eu quero dar um exemplo para vocês dentro da Bíblia, para vocês entenderem. Quem é que lembra do filho pródigo? Só que eu não quero falar do filho pródigo. Eu quero falar do filho mais velho. O filho mais velho saiu de casa. O filho mais velho abandonou o pai. Pegou o dinheiro, saiu, gastou tudo. Fez isso? Mas o filho mais velho obedeceu o pai. Mas ele honrava o pai. O filho mais velho estava com o pai, comia com o pai, deitava com o pai, não abandonou o pai, mas não honrava o pai. Pastor, como o senhor sabe disso? Que quando o filho mais novo volta, o filho mais velho se revolta. Fala: pai, estou aqui com o senhor. Por que o senhor me deu atenção? Porque o senhor, provavelmente o filho mais velho não tinha diálogo com o pai, não se abria com o pai, não conversava com o pai. Sabe qual que é a mente do filho mais velho? Ele tinha uma mente de como se fosse um trabalhador. Ele não usava os artifícios, ele não tinha os benefícios da presença do pai. Pai, quero conversar com o senhor, quero resolver um negócio com o senhor. Não tinha diálogo, não tinha relacionamento, não tinha amor, não tinha aquela interação. Porque ele se revolta com o filho, com o irmão, quando ele volta. Então, não adianta você estar com seu pai, não adianta você obedecer o seu pai. Paulo está dizendo que o mais importante é você honrar o seu pai e a sua mãe, entender que ele é importante na sua vida, entender que ele é valorizado, entender que tudo aquilo que ele está ensinando para você, ele está ensinando porque ele te ama, e você tem que abaixar a cabeça: pai, realmente o senhor sabe o que é melhor para mim, e eu vou fazer aquilo que o senhor está falando, porque eu sei que o senhor me ama. Que o pai não quer o mal para o filho, ele quer o bem para o filho. Mas Paulo está abordando aqui honrar. E honrar não é fácil. Amém? Então a promessa de Deus se aplica a honra. Honrar vai além da obediência. Porque você obedece e a obediência não se torna um fardo pesado. E tem filho que obedece o pai e a mãe, mas é um fardo pesado assim para obedecer. É a mesma coisa de Deus, irmão. Deus fala assim: vem cá na igreja, vai orar, vai chegar mais cedo para orar. Aí tem irmão que vem arrastado para orar. Mas quando você honra a Deus, você coloca Deus em primeiro, você valoriza Deus, a obediência não se torna algo difícil. A obediência se torna algo natural. Você faz natural. Deus fala assim: não, vai lá e ora para aquele irmão, você vai lá e ora. Você não questiona seu pai e sua mãe. Você não faz por obrigação, você faz por amor. Isso é honrar. Aqui em Efésios 6,3, vamos ler o texto? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa isso? Quero abordar só o lado A do texto. Para que te vá bem. O que significa esse termo, te vá bem? Prosperidade de Deus. Quando você honra o pai e a mãe, você acessa as bênçãos de Deus, você acessa a prosperidade do Senhor, e você, irmão, não vai cair em cilada, você não vai cair em tragédias, em conversa fiada, porque o Senhor irá providenciar
as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. Quem, irmão, tem interesse em tudo que ele fizer dar certo? Vai fazer um negócio, vai fazer uma venda dar certo, vai abençoar alguém, aquela pessoa é abençoada. Tudo que você tocar, tudo que você fizer, Deus vai com você. Quem quer ser assim? Quem quer ser assim? Aonde você vai, Deus te abençoar. Tudo vai bem na sua vida. Pastor, como que eu consigo isso? Honrando o pai e a mãe. Então, imagine, irmãos, quantas pessoas aí, quantos filhos que honram o pai e a mãe evitam sofrimento. Sabe por quê? Que o pai e a mãe, ele tem experiência mais do que vocês. Não, meu filho vai para esse caminho, não, esse caminho é errado. Sabe o que o pai fala isso para o filho? Não vai para esse caminho é errado? Alguém sabe por quê? Porque aquele pai já passou por aquele caminho. E ele sabe que aquele caminho não é bom. Ele já tem experiência naquilo que ele está falando. Aí tem filho que olha para o pai, meu pai é careta. Meu pai está nem. Meu pai está velho, olha o cabelo do meu pai. Ele sabe o que ele está fazendo, meu pai está cantando. Esse amigo meu aqui é um amigo bom, mas seu pai está vendo lá na frente, aquele amigo seu vai levar você na tragédia. Aquele amigo vai trazer sofrimento para a tua vida. E você não está entendendo o que seu pai está dizendo, porque seu pai já viveu aquilo, irmão. Ele já passou por aquelas experiências. Então ele já sabe o fim do caminho, o que vai acontecer. Então, para que vá bem na nossa vida, tudo dá certo, tem que honrar. E olha o que é importante que Paulo diz: e vivas muito tempo sobre a terra. É uma promessa de longevidade. Quem que quer viver muito aqui? Quem quer viver muito aqui? Ó, você vai viver bem e vai ter uma vida longa. Olha que benção. Se isso, você tem que honrar o pai e a mãe. É uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então, quando você começa a entender que você precisa de honrar o seu pai e a sua mãe, você começa a acessar os benefícios de Deus. Você, irmão, quantas vezes o pai e a mãe vai alertar o filho honra o pai e a mãe e evita caminhos tortuosos. Meu filho, vai nessa festa, não, eu não senti que você ir nessa festa. Meu coração fechou nessa festa. Vai não, essa festa vai trazer mal para você. Aí o filho vai e honra. O que é honrar? Obedece com alegria. Pai, o meu pai falou, eu não vou fazer. Aí fica sabendo no outro dia no noticiário que teve um cara lá que esfaqueou, que matou o outro. E se o filho tivesse? Ele tinha morrido lá nessa festa. Meu filho não vai nesse relacionamento, porque eu senti que esse relacionamento é de Deus. E o filho honra o pai e a mãe e evita tragédias. Evita às vezes casar e divorciar, e aquele casamento ser um desastre. Porque o filho obedeceu e honrou o pai e a mãe. Ouviu, entendeu que o pai e a mãe quer o melhor para ele. E não vai fazer aquilo. Então isso vai trazer vida longa. Deus vai aumentar os seus dias sobre a terra, porque você vai obedecer o pai e a mãe, e isso vai trazer benefício para a tua vida. Amém, irmão? Até aqui? Vamos voltar aqui em Colossenses. Colossenses aqui, 3:21. Quero falar algo importante aqui. Vamos lá, Colossenses 3:21, mais na frente. Vamos voltar em Colossenses. Depois nós voltamos aqui para o final de Efésios. Colossenses 3:21. O que vai dizer o texto? Olha aqui. Vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não perca o ânimo. Olha que interessante. Quero que você redobre a sua atenção aqui. Paulo foi revolucionário quando ele disse isso aqui. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Por que Paulo foi revolucionário? Lembrando que é o primeiro século. Quantos mil anos aqui que Paulo já escreveu isso aqui já não passou? Passou 1000 anos, mais de 1000 anos, Paulo escreveu isso aqui. Olha que interessante. Havia um termo chamado, preste atenção, pater familias, conhecida como direito romano como pátria protestas. Quem que já ouviu falar sobre isso? Igreja, quem que já ouviu falar sobre pater familias? Ou pátria protestas? Já ouviu falar desse termo romano? Pater famílias ou pátria protestas? Você viu no estudo, né? Preste atenção aqui, redobre a sua atenção. Por que Paulo foi revolucionário? Porque aqui nesse termo, quando Paulo escreve isso, quando Paulo vai escrever isso aqui, os pais, naquele tempo, agora os filhos olham para mim com muita atenção para você aprender lição de casa. Os
os pais, naquele tempo, o pai de família, o que é o pai de família? O pai mais velho da casa, não é isso? O pai de família tinha direito absoluto sobre os seus filhos. Direito absoluto. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você que eu anotei aqui para você entender. Poder absoluto. O pai exercia controle total sobre o patrimônio dos seus filhos. Agora os filhos olham aqui para mim. Imagina você trabalhou, conquistou um carro. O carro não era seu não, o carro é do seu pai e de sua mãe. É, irmãos? É, beleza. Você conquistou um carro lá, o carro não é seu não. O carro é do pai. Você conquistou uma casa. Rapaz, estou feliz, estou alegre. Conquistei uma casa, trabalhei muito, trabalhei duro, não sei quantos anos. O patrimônio não era do filho, o patrimônio era do pai. Aí então, você trabalhou lá, conquistou. Você comprou uma camisa top, uma bicicleta boa. Rapaz, agora o negócio vai dar certo. Comprei uma moto, comprei um carro, conquistou. Não é seu não, é seu pai. Então, o pai tinha controle sobre o patrimônio e as decisões no casamento. Era o pai que falava: você vai casar com essa menina aqui. Pai, não gosta dessa menina, eu não vou com a cara dela, eu não gostei dela, você vai casar com ela, pronto, acabou. O que o filho tinha que fazer? Obedecer, pronto, acabou, baixar a cabeça, obedecer. Era lei. Que lei é essa, pastor? Lei romana. Você não tinha que querer, o pai exercia decisão sobre o casamento. E outra, se o pai depois não gostasse da mulher que você casou, ele poderia interferir para vocês divorciarem. O pai tinha total controle sobre isso. E muitos aqui não sabiam disso. Eu falei que vocês tinham que anotar. Paters familia ou pátria protestas. Depois você pesquisa sobre isso. E vamos lá. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Controle social. Tem controle social? Se o filho nascesse, preste muita atenção aqui, redobra a atenção. Se o filho nascesse, a mulher está grávida, nasceu o menino é aleijado, o menino tem alguma deficiência, o pai não gostou do menino, da cara do menino, do jeito do menino. Sabe o que o pai do menino podia fazer? Abandonar o seu filho, ou até mesmo matar. E aí? O pai tinha poder sobre isso. Pastor, isso é crime, mas a lei autorizava o pai a fazer isso. Tinha respaldo da lei. Quando Paulo fala esse assunto, que Paulo vai abordar um assunto difícil, complicado, imagina se fosse assim, eu chego aqui e trago uma mensagem contra isso. Paulo foi revolucionário, Paulo foi ousado de falar isso aqui. E vocês não sabiam disso, né? Não só li aqui, pastor, não entende os seus filhos. Mas Paulo estava debatendo contra a sociedade naquele tempo. Olha aqui, direito de venda. Se o pai está devendo, vem um cobrador, o que o pai podia fazer? Vai olhar para o filho: meu filho, você vai ter que ser moeda de troca para a dívida. O filho era moeda de troca para a dívida. Colocava seu valor sobre o menino e pagava a dívida com o seu filho. Ele podia fazer isso, moeda de troca. Aí ele ia ser um escravo, ia ser um trabalhador. Irmãos, para pagar a dívida do pai. Quem fez a dívida foi o filho? Não, mas o pai usava o filho para pagar a dívida. E aí, irmãos? Esse culto tá bom, tá? Tá bem essa, tá, irmão? Você está aprendendo muito hoje, tá? Direito da vida. O pai tinha direito da vida do filho. Pastor, como que isso acabava? O filho completou. Qual que é? Vamos conversar com os jovens aqui. As crianças, os adolescentes, os filhos estão aqui. Vocês querem chegar a que idade? Qual que é o sonho de cada criança, jovem, adolescente? Chegar em qual idade? Qual idade vocês mais gostam de chegar? Hein, Maria? Qual idade você está doida para chegar? Se eu chegar nessa idade, meu pai e minha mãe não têm direito sobre mim. Acabou. Hein, Esther? Qual idade você quer chegar? O seu pai e sua mãe vão precisar não tem autoridade mais sobre a minha vida. Qual que é a idade, Valdir? Qual que é a idade que nós queríamos chegar para ninguém ter nada que falar? Hein, irmão Fábio? Qual que é a idade? Qual que é a idade, Vitor? 18, né, Valdir? Você está com quantos anos já? 15. 3 anos, não. Você tem só liberto. 4? É pastor. Vai debaixo do
Deu ruim. Ah, você está na lei romana ainda, né, Vale? Você está na lei de Roma ainda. Tem que vir um Paulo aqui para mudar esse negócio aqui. Olha, irmão, preste atenção. O filho completou 18 anos, vai ter sua independência, vai ter sua independência, pode sair de casa, pode casar, pode fazer o que quiser na lei romana. Ah, vocês estavam no meu esboço? Não podia. Sabe quando podia ter direito? A liberdade, a emancipação, que é a liberdade, só quando o pai morresse. Aí, irmão, você vem macumba, oração contrária, o pai morrer, se fosse um pai ruim, se fosse um pai difícil. Ô Jesus, qual que eu faço para esse pai vai morrer? Eu jogar um veneno para esse velho morrer, esse pai vai estar difícil demais. Irmãos, só quando o pai morria que acabava o decreto e a lei romana. Aí o filho podia fazer o que quisesse, mas o pai tinha que morrer para isso acontecer. Tá vendo, irmãos? Ó, o pai podia maltratar, o pai podia escravizar, o pai podia deserdar o filho, o pai podia matar o filho. Tudo tinha respaldo da lei naquele tempo de Paulo. Agora pensa comigo, irmão. Vocês estão vivendo uma vida difícil? Filhos, olha aqui, pastor. Vocês estão vivendo uma vida difícil? O pai podia fazer tudo isso, vocês tinham que estar caladinho. Intrometer no casamento, os bens que vocês conquistavam não eram de vocês, era do pai. Imagina se vocês pegassem um pai ruim, um pai que não fosse temente a Deus. Acabou a vida de vocês. Podia ter controle total sobre a vida de vocês. E Paulo, ele não enaltece esse poder, mas Paulo tenta equilibrar tudo. Paulo começa a mostrar para os pais que os filhos também eram importantes. Ele tenta humanizar a sua situação, não colocando o poder sobre o pai. O pai já tinha poder demais aqui, né? O pai já tinha poder total, controle absoluto. Mas Paulo vai humanizar o assunto. Paulo vai entender: pais, vocês não podem irritar os seus filhos. Isso não é bom para que vocês percam o ano. Pastor, qual é o próximo item? Como os pais, como que os pais irritam os filhos? Esther, como que seu pai e sua mãe irritam você? Eu coloquei uns tópicos aqui, mas eu quero interagir com a igreja. Hein, Maia? Como seu pai e sua mãe irritam você? Eles fazem umas coisas que você tira você do sério. Hein, Miriam? Seu pai e sua mãe fazem coisas que te irritam. Ninguém quer se comprometer a nada. Vai, pastor, tirou até o fundo. A pastora quer ouvir, olha, quer ouvir também. Cadê as crianças que é ousado, que tem autoridade para falar? Meu pai e minha mãe faz isso que irrita. Pôs a Bíblia até na roça assim, Vitor, para ninguém te falar, para ninguém te ver, Irmãos, como o pai pode irritar os filhos? Rapaz, ninguém quer falar nada, hein? Até o fundo acabou para ficar melhor para ouvir. Mandar fazer uma coisa que o filho quer fazer, é verdade. Dizer não para eles. Acabou a vida. Tirou o celular do menino e acabou. Ó, vamos lá. Isso aqui voltou lá no tempo antigo. Vocês já estão aqui, né? Atualizado, né? Tirar o celular. Naquele tempo tinha celular, mano? Não. Nem internet existia. Nem tinha isso. Ó, vamos lá. Como o pai pode irritar os seus filhos? Sendo incoerente e mentindo. Chega um cobrador lá, meu filho fala que eu não estou aqui não. Ensinando mentira para o filho. E exige que o filho fale a verdade e ele ensina mentira para o filho. Isso irrita ou não irrita o filho? Mas meu pai quer que eu seja exemplo, mas mente. Fala que não estou, fica mentindo para o povo, fica enganando o povo e quer que eu seja exemplo. Isso não irrita ou não irrita? Isso já é uma coisa que irrita o povo. Não há diálogo e comunicação. O pai não conversa, o pai não resolve o que tem que resolver com o filho. Põe o filho de castigo, mas não conversa, não resolve, não tem diálogo, não tem conversa. Isso irrita ou não irrita? Como que a gente vai melhorar um relacionamento assim? A base do relacionamento é o que, igreja? Irmãos, qual é a base do relacionamento? Diálogo. Isso é só com os filhos? Não. Isso é com os filhos, isso é com o casamento, isso é com Deus. A base do relacionamento é o diálogo. Então, falta de diálogo irrita ou não irrita os filhos? Irrita. Ó, às vezes o pai é muito rígido, cobra muito,
exige muito do filho. Isso também irrita ou não irrita os filhos? Né? Tem criança, irmão, tem filho que tem até medo de falar com o pai. O pai é bravo demais. O pai é nervoso demais. O pai só gosta de brigar, de bater, de discutir. O filho tem medo de conversar com o pai. Por quê? Porque é bravo, nervoso, muita cobrança. Ó, o pai não tem tempo para os filhos. Os filhos ficam em último lugar. Pai, eu quero conversar com o senhor. Não, depois, estou resolvendo um negócio aqui. Pai, eu quero brincar, vamos brincar, vamos sair, vamos passear. Não tem tempo não, meu filho. Tem outras coisas, trabalho, amigos, escola, faculdade. Sempre o pai está ocupado. Nunca o pai tem tempo para o filho, para os interesses do filho. O filho fica onde? Em último lugar. Às vezes o filho quer um conselho, quer tirar uma dúvida, o pai não tem tempo. Ó, isso aqui pega. Comparação. O pai compara os filhos. Às vezes o pai tem 4, 5 filhos e compara um com o outro. Nossa, é uma tragédia. O filho é o mesmo pai e a mesma mãe, só que são ideias diferentes. Irmã, suas 3 filhas têm a mesma ideia? O mesmo pensamento? A mesma linha de raciocínio? O mesmo temperamento? Cada um tem um temperamento diferente? Cada um tem um pensamento diferente? Cada um tem uma ideia diferente? Tem pai, irmão, que olha para o filho assim, ele já sabe, opa, fica calado. Tem pai, irmão, que olha para o filho e olha, faz careta, e o filho está nem aí. Tem pai que o pai grita para o filho ouvir. O outro só dá uma olhada assim e o filho já sabe. Tem filho que se ele estudar 30, 40 minutos, 1 hora, ele tira 10 na prova. Tem filho que estuda o dia inteiro e não tira nem a média. Tem um filho que é mais inteligente, mais rápido, pensa mais rápido, é mais ágil, e outro se demora mais. Então cada filho, irmão, é um diferenciado. Aí um compara com o outro. Meu filho, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser mais rápido, você é devagar demais, você é lento demais, você é burro demais. Porque o outro é mais inteligente, o outro é mais rápido, o outro é mais sábio. Aí fica comparando um com o outro. Pensa se você começar a comparar suas filhas lá. Mas tem que ser igual a sua irmã, tem que ser igual a... Você vai ver eles revoltar um com o outro, vai dar briga, vai dar discussão, vai dar inveja. E comparação traz isso. Quando você começa a comparar demais um filho com o outro, isso traz revolta dos filhos. Isso não é bom. Amém? Vamos lá. Efésios 6,4. Vamos voltar aqui em Efésios de novo. É o último, né? É isso. Efésios 6,4 é o último. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Não provoqueis, o 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Pastor, mas o texto não é o mesmo, mas Paulo aborda de uma forma diferente. Por quê? Da primeira forma eu falei de irritar o que os pais fazem para irritar os filhos. Só que tem coisa aqui, que Paulo vai utilizar aqui o termo, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criados na doutrina e admoestação do Senhor. Tem pai, aí isso aqui já é uma exceção. O pai, ele já tem aquela segurança a mais do filho. Ele cria o filho numa bolha. Aquele pai super protetor. Enquanto o outro que eu falei, o pai faz coisas que o filho ira, aqui é o pai que tem aquela segurança demais no filho. Isso irrita os filhos? Tem aquela segurança a mais? Vou dar um exemplo para você aqui. O filho dá um marmanjão, 20, 30 anos, trata o filho igual criança. É nenenzinho de mamãe, de papai. O filho marmanjão, pensa o filho marmanjão lá e trata ele igual a criança. Hein, os filhos? Isso irrita ou não irrita os filhos? Papai, meu pai acha que eu não cresci, não. Acho que não tem idade, não. É aquele pai super protetor. Aí, irmãos, o pai super protetor, o filho consegue desenvolver?
O filho consegue sobressair e resolver um problema? Não tem pai que é tão superprotetor, o filho, se deixar o filho na rua, ele sabe voltar. Como é que você toquei isso aqui? Que onde que eu pego para ir embora? Como é que eu faço? Não sabe desenrolar, desenvolver. Porque como protege demais, o filho tem experiência, o filho tem bagagem, o filho não sabe resolver um problema, não sabe criar soluções. Isso impede o desenvolvimento da criança. Estou falando assuntos aqui que são de grande importância. Imagina o pai superprotetor. O menino está quase 30 anos, não sabe andar de bicicleta. Anda de bicicleta de rodinha. Com a rodinha da bicicleta, meu filho, você não cair. Mano, lembra que seu filho vai tomar tombos na vida. Vai cair, não vai morrer não vai só dar um raladinho. Passa um metiolate, aquele antigo que arde. Você vai ver, nunca mais vai cair de bicicleta de novo. Você vai ver, nunca mais ele vai desenrolar, vai desenvolver. Ele vai conseguir pegar um ônibus, vai conseguir ser aquela pessoa proativa. Hoje a gente está vendo jovens e adolescentes que não sabem mais aquele jovem bobo, sabe aquele jovem bobo? Porque como o pai protegia muito, o pai e a mãe, fica aquela criança atrasada no estudo, não desenvolve, não é sábio, não é rápido nos pensamentos. Por quê? Porque é o que o Paulo está dizendo. Isso provoca a ira. Tratar o filho como se fosse criança. O filho já é mais adulto, e é o filho mais adulto. Protege mais, coloca uma super proteção. Lembra que eles vão machucar, eles vão cair. Isso vai trazer o que? Experiência. Isso vai criar o que? Maturidade. Opa, eu sei se esse caminho aqui, se eu for, vai dar errado. Porque a criança aprendeu que aquele caminho é errado. Mas se ele não tiver as suas próprias experiências, ele nunca vai saber. É verdade ou não é? Ele nunca vai saber que aquele caminho é errado se ele nunca fez. Então, lembra que você vai errar, mas diante dos seus erros terão também acertos. A gente erra e os erros a gente aprende com os nossos erros. Assim os filhos serão, se eles estiverem na presença do Senhor. Amém? Olha que eu entendi. Efésios 6,4 nós estamos lendo. Olha aqui, ó. Mas criá-los na doutrina do Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo? Criá-los na doutrina e a admoestação. O que significa isso? O filho tem que obedecer à palavra do Senhor. Mas Paulo está dizendo isso aqui para aquele pai, para aquela mãe que é exemplo dentro de casa. Porque tem pai, presta atenção aqui comigo, irmãos. O que o filho observa mais? O que o pai fala ou as atitudes que o pai faz? Igreja, o filho aprende mais com as palavras que o pai fala ou com as suas atitudes que ele vê? E pode ter certeza, uma coisa eu sei, que as crianças ou os filhos observam muito mais o que os pais fazem do que eles falam. O que guarda, o que você consegue guardar é as obras, é aquilo que você faz. Palavras às vezes você esquece. Porque assim, meu pai está ensinando isso aqui, mas em casa só briga, em casa só discussão, em casa briga com a minha mãe, xinga a minha mãe, fala mal da minha mãe. Na igreja é uma bênção, na igreja louva, na igreja prega, na igreja profetiza, na igreja Deus usa, mas em casa lá fora não tem exemplo. Como que você terá bagagem e chegará no seu filho e ensinar ele o caminho do Senhor se você não tem obras? É complicado, não é? Então Paulo está dizendo, criar a doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. E a admoestação do Senhor. Uma coisa que eu quero finalizar aqui, eu quero deixar para os filhos e para os pais. Eu até anotei aqui. Se você quer que seu filho obedeça, ensine para ele o caminho. Meu filho, o caminho é esse. Se você obedecer a palavra do Senhor, você terá benefício. Lembra que a obediência traz bênçãos. Mas se você desobedecer a palavra do Senhor, isso vai trazer consequências, e não serão boas. Consequências ruins, consequências negativas. E você vai quebrar a cara lá fora. Porque a desobediência a Deus traz maldições. Mas se você obedecer o caminho do Senhor e andar com integridade no Senhor, você terá bênçãos na presença do Senhor na sua vida. Você será grande, você será bem sucedido, e
e você terá uma vida longa. Ensine ele. E ele vai decidir qual caminho ele vai trilhar. O caminho do Senhor ou o caminho do mundo lá fora. O mundo lá fora é atrativo, mas o mundo lá fora não traz a salvação. Traz o caminho errado, o caminho largo e espaçoso. Amém? Então, resumindo, você vai dizer para o seu filho: filho, obedecer traz bênção, e desobedecer traz consequências e maldições. Amém? Então é isso. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e também pode encerrar em